Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os fundos imobiliários mais baratos da Bolsa e eu também vou te explicar o que significa dizer que esses fundos estão baratos. Mas primeiro eu vou te pedir que você curta este vídeo e se inscreva no canal porque isso vai me ajudar bastante. O primeiro passo é entender o que caracteriza um fundo imobiliário caro ou barato. E para demonstrar isso eu vou utilizar uma comparação entre dois fundos imobiliários bem conhecidos, que são MXRF11 e BRCR11. No momento que eu estou gravando este vídeo, o MXRF11 está custando R$ 9,98 e o BRCR11 custa R$ 75,49. Então qual dos dois você acredita que é o mais barato? Naturalmente as pessoas tendem a acreditar que o MXRF11 é muito mais barato do que o BRCR11, porque o seu preço é muito menor. Mas não é bem assim que funciona. Quando alguém te falar que um fundo imobiliário ou uma ação estão muito baratos, isso não tem nada a ver com o preço que ele está custando no seu home broker. O que realmente define se um ativo está caro ou barato é a comparação entre o preço atual e o valor, o que ele realmente vale. Por exemplo, eu posso dizer que hoje o original de Os Três Estudos de Lucian Freud está sendo vendido a US$ 500 mil. Aparentemente esse é um preço muito alto para uma pintura, mas na verdade isso é uma pechincha, porque em 2013 essa mesma obra ela valia US$ 142 milhões. Nesse caso o preço dela seria muito inferior ao que ela realmente vale, então ela estaria muito barata. No caso dos fundos imobiliários, existe um indicador chamado P sobre VP, e ele é muito utilizado para indicar se um fundo imobiliário está caro ou se está barato. Ele é calculado dividindo o preço atual do fundo imobiliário pelo valor patrimonial por cota daquele fundo, sendo que o seu valor patrimonial é equivalente à soma de todos os ativos daquele fundo. Para ilustrar, o fundo imobiliário HGBS11 é o maior fundo imobiliário de shoppings do Brasil hoje em relação ao seu valor patrimonial. Ele tem 12 shoppings na carteira e o seu valor patrimonial está hoje em 2,2 bilhões de reais. Já o fundo imobiliário MOL11 possui 7 shoppings em carteira e um valor patrimonial de 796 milhões de reais. Claro que essa quantidade de ativos, que no caso dos fundos de shopping são a quantidade de shoppings, não tem nada a ver com o valor patrimonial. Um fundo que tenha 5 shoppings pequenos provavelmente terá um valor patrimonial menor do que um outro fundo que tenha apenas um shopping, sendo que esse shopping é o maior shopping do Brasil. Ainda utilizando o HGBS11, vemos que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 215,12. Já o seu último preço negociado em bolsa foi de R$ 187,67. Ao dividirmos o preço do fundo imobiliário negociado em bolsa, que é de R$ 187,67, pelo seu valor patrimonial, que está em R$ 215,12, nós teremos o indicador P sobre VP, que seria de 0,87. Quando o indicador P sobre VP está abaixo de 1, isso pode indicar que aquele fundo está barato, e também indica que o seu preço de mercado é inferior ao seu valor patrimonial por cota. E existem diversas explicações que podem ser utilizadas para encontrar esse P sobre VP abaixo de 1. Como, por exemplo, se um fundo tem um imóvel que não está alocado no momento, esse imóvel está vago, então ele não vai gerar receita e o investidor não vai querer comprar aquele fundo, logo o preço da sua cota vai cair. Ou então o fundo está em um segmento que os investidores consideram muito arriscado, ou então aquele fundo está mal localizado, ou porque os outros segmentos são mais atrativos no momento, ou simplesmente porque aquele fundo é pouco conhecido e está fora do radar. Enfim, existem diversas razões que podem explicar esse movimento de um fundo estar barato. Já quando um fundo tem um P sobre VP acima de 1, ele geralmente é considerado um fundo caro, e isso também tem diversas explicações. Por exemplo, os ativos do fundo estão em ótima localização, a gestora é bem conceituada, ou então existe uma grande expectativa de crescimento naquele segmento, e entre outros fatores. Agora vamos descobrir quais são os fundos imobiliários mais baratos da bolsa seguindo esse critério de P sobre VP. Para aplicar os filtros eu vou utilizar o site Status Invest. Bom, o primeiro passo é entrar no site do Status Invest, clicar aqui em FIIs, que são os fundos imobiliários. Aqui embaixo você vai fazer uma busca avançada e vai inserir alguns critérios para gerar a sua lista com os fundos imobiliários mais baratos da bolsa. Eu vou colocar um filtro de liquidez diária mínima de R$ 100 mil, porque esse filtro vai tirar aquelas empresas, aqueles fundos imobiliários que não são mais negociados ou que têm uma baixíssima negociação. Então eu vou clicar em busca. Eu vou clicar aqui agora em P sobre VP para ordenar aqueles que tiverem um menor P sobre VP em ordem crescente.
Perceba nessa lista que alguns fundos imobiliários têm um dividend yield dos últimos 12 meses igual a zero ou então baixíssimo, de 1,6, 4,7, e com a Selic do jeito que está atualmente, eles talvez não seriam tão interessantes. É por isso que eu vou subir mais um pouquinho aqui e vou colocar um novo filtro de dividend yield mínimo de 5,25%, porque a Selic atualmente está em 5,25%. Então eu vou clicar em buscar e o site do Status Invest vai filtrar novamente os fundos imobiliários e eu vou poder ordenar eles de acordo com o indicador de preço, que é o P sobre VP. Vou clicar aqui, ele vai ordenar. Então essa seria a lista dos 10 fundos imobiliários mais baratos da bolsa atualmente, seguindo aqueles 3 critérios: dividend yield mínimo de 5,25%, ordenamento do P sobre VP do menor para o maior e a liquidez média diária de R$100 mil pelo menos. Lembrando que essa daqui não é uma recomendação de investimentos, uma vez que você tem que estudar todos os fundos imobiliários que você for comprar, porque você pode acabar comprando um monte de porcaria que aparece nessa lista e isso aí fica a seu critério. E da mesma forma que você pode encontrar vários fundos imobiliários bem ruins nessa lista, você também pode encontrar fundos muito bons que estão bastante descontados e fora do radar do mercado, que podem nos próximos meses te dar uma valorização muito grande. Perceba que o XPCM tem um indicador P sobre VP muito inferior aos demais, só que o seu dividend yield é muito mais alto. Apesar de que isso possa parecer um pouco estranho para o investidor iniciante, na verdade esses indicadores são muito complementares, uma vez que quando o preço de um fundo cai, o seu dividend yield aumenta e o seu P sobre VP diminui. É importante também reforçar o que eu já falei sobre os fundos baratos. Se o preço daquele fundo negociado em bolsa está abaixo do seu valor patrimonial, então existe algum motivo para isso estar acontecendo. É muito importante você pesquisar antes por que aquele fundo está abaixo do seu valor patrimonial, ainda mais se o fundo estiver muito abaixo do valor patrimonial. Para ilustrar, volto a falar do XPCM11, que é um fundo com um único ativo localizado em Macaé, Rio de Janeiro. Esse único imóvel era alocado pela Petrobras, que em dezembro de 2020 deixou o imóvel vago e agora ele está com 100% de vacância. Então a tendência para esse fundo imobiliário é que eventualmente ele pare de gerar receita se ele não for alocado novamente. Os investidores, sabendo disso, começam a vender suas cotas e isso derruba o preço daquele fundo imobiliário negociado no mercado. Então por hoje é só e nos vemos na próxima.